Saudações a todos. Vamos começar aqui uma revisão rápida, tá? Sem muita frescura. Se tiver muito barulho aí, de cachorro, papagaio, periquito, carro, pitoneira, não esquenta não, que eu tô em casa e que o bagulho é louco. Seguinte, vou passar rapidamente aqui para vocês, tá? A gente iniciou falando de mercado, obviamente, como isso já caiu o bimestre passado, não cai a definição de mercado. A gente vai direto para os tipos de mercado. O primeiro tipo de mercado é o de concorrência pura ou perfeita, que é onde existe um número tão grande de empresas que a entrada ou a saída de uma não interfere no mercado, não é perceptível ao mercado, tá? É só lembrar que concorrência pura é tanta empresa que a saída ou a entrada de uma não faz diferença. Tá? O mercado é atomizado, ou seja, um grande número de empresas, os produtos são homogêneos, os mesmos produtos que são vendidos numa empresa são vendidos na outra, não existe barreira de entrada ou de saída e a transparência ela é muito grande, ou seja, você sabe o que o seu concorrente está vendendo e o seu concorrente sabe o que você está vendendo. Beleza? Próximo, monopólio é meio óbvio, você só tem um empresário ou uma empresa, tá? Ele não tão óbvio, só tem um, não existe a concorrência e ele determina o preço. Simplesmente porque ele tem um poder do mercado, tá? Alguns exemplos aqui no Brasil, além de outras características, tá? O exemplo aqui a gente tem Petrobras, Correios, dentre outros. Continuando, oligopólio é um mercado onde existe algumas poucas empresas, normalmente grandes empresas, tá? Essas grandes empresas também têm um certo poder, mas não é tão poderosa como o monopólio, que é uma empresa só. Nesse caso aqui você tem algumas empresas, só que normalmente grandes. Aí você tem dois tipos, oligopólio puros e oligopólios diferenciados. No puro, todas as empresas produzem exatamente o mesmo produto. Tá? São os mesmos produtos para todas as empresas. No oligopólio diferenciado já não, já tem diferença de um produto para o outro. Por exemplo, automotivas ou cigarro ou alguma coisa parecida com isso, produto refrigerante. É um oligopólio. As empresas que produzem refrigerante é um oligopólio. Só que um refrigerante de cola de uma determinada marca ele é diferente de um outro refrigerante da mesmo sabor de cola, né? De uma marca diferente. Então os produtos, apesar de serem do mesmo ramo, não são iguais. E no oligopólio puro, os produtos são os mesmos, tá? Aqui alguns exemplos. Então, por exemplo, no oligopólio puro seria a TAM e a Gol. E o oligopólio diferenciado seria, por exemplo, a Pepsi e a Coca-Cola, beleza? Aqui um quadro exemplificando alguns detalhes, tá? O que é concorrência pura, o que é concorrência, o que é monopólio, o que é oligopólio, dando as principais diferenças entre esses mercados, colocando em perspectiva a estrutura, o produto, o preço e o acesso. Tá? Isso aqui é bem fácil, fica bem mais fácil de estudar por ele. O que é cartel? O cartel é quando existe um combinado, um acordo entre algumas partes e algumas empresas ou empresários de combinar o preço para prejudicar o consumidor. A principal coisa é o prejuízo ao consumidor, tá? Para beneficiar os empresários. Se ocorre isso, significa que você tem um cartel e isso é crime, beleza? Trust é basicamente quando algumas empresas, né, o grupo, estão sob a mesma orientação. São um grande número de empresas sobre a mesma orientação. Eles se unem para dominar o mercado, tentar chegar ao mais próximo possível de uma liderança de mercado, tá? Aqui você tem alguns exemplos e você tem duas variações. O trust vertical, que é quando uma empresa ou um grupo tenta dominar desde a matéria-prima até o produto acabado, e você tem o trust horizontal. O trust vertical tenta dominar o mercado desde a matéria-prima ao produto acabado, e o trust horizontal ele tenta dominar um segmento, um ramo de um determinado produto, tá? Aqui um exemplo é a BRF, que é do setor alimentício, que nós conhecemos muito bem. Holding são empresas criadas com a finalidade de dirigir outras empresas. Alguns grandes grupos de empresas são geridos por holding. Então, o que é uma holding? É uma empresa que grandes empresários criam ou alguém toma a iniciativa de criá-la, né?
E quando se cria uma holding, se oferece para grandes grupos o trabalho de gestão. É como se fosse uma empresa que fala assim, ó, nós somos uma empresa que presta o serviço de gestão. Então vocês querem que nós tomemos conta do seu grupo de empresas, nós vamos fazer isso. É como se fosse uma empresa criada para gerir outras empresas, tá? Aqui você tem o monopsônio, que é só um comprador, e o oligopsônio, que são poucos compradores, mas a base é simples, tá? No monopsônio você tem como exemplo a Petrobras, ou seja, só ela no Brasil compra broca de perfuração de diamante, por exemplo. E o oligopsônio seriam, por exemplo, as montadoras de Ford, General Motors e as outras empresas de produção de montadoras de veículos aqui no Brasil, tá? Seriam exemplos de compradores, por exemplo, só eles compram retrovisores de veículo, entendeu? Só eles compram para-choque, para-brisas de veículos, dentre outros equipamentos, tá? Dumping é uma situação onde empresários optam por abaixar o preço para um valor incomum, tá? Às vezes até abaixo do valor de custo. Para quê? Para usar como ferramenta de concorrência, tá? Pode ser até para quebrar o concorrente, tá? É comum acontecer isso, pode acontecer isso. Não chega a ser ilegal, tá? Dependendo da situação, não chega a ser ilegal. Em alguns países mas não chega. É uma prática que pode ser usada como ferramenta de competição, de concorrência no mercado, tá bom? E aqui a gente finaliza essa matéria, que era o módulo 6, a aula 6. Agora a aula 7 é o plano de negócio. Como o pessoal já fez a apresentação lá, tudo certinho, bonitinho, eu vou considerar essa aula de plano de negócio como já cobrada, tá? Porque vocês montaram o sumário executivo e apresentaram o trabalho lá na faculdade. Então, a aula 7 eu não cobro na prova. Vamos passar para a aula 8, que tem a ver com o desenvolvimento de produto. Nessa parte de desenvolvimento de produto, você tem um foco introdutório aqui, certo? Que mostra algumas coisas importantes, uma parte para mostrar onde que entra esse processo de desenvolvimento de produto, que é basicamente da necessidade, mas aqui mostra a importância, como que é o processo do desenvolvimento do produto, mas o importante mesmo para vocês aqui como alunos, né, para a teoria, é vir para a parte destas caracterizações ou características do processo de desenvolvimento do produto. Aqui você tem duas curvas, ou seja, antes desse slide aqui eu não vou cobrar na prova, dessa matéria, desse slide, dessa aula 8. Antes desse slide eu não cobro nada, tá? Então vamos lá. Aqui mostram duas curvas, onde você tem aqui a curva de produtos que eles já são lançados, já são criados e lançados no mercado, já dão lucratividade, por serem de um consumo rápido e fácil, não ter uma desconfiança ou uma necessidade de adaptação do cliente, tá? Do consumidor final. E você tem aqui uma outra curva que demonstra produtos que já necessitam de uma adaptação do mercado. O mercado vai ter que conhecer, vai ter que se interessar, vai ter que confiar e começar a comprar, e assim as outras pessoas vão comprando até que esse produto passa a ser conhecido e entra no mercado forte, tá? Mas são essas duas, basicamente são essas duas curvas que demonstram a entrada de um novo produto no mercado. E aqui você tem algumas características interessantes quanto à complexidade. Aqui você tem uma situação onde o produto não é tão novo e também não é tão complexo, até chegar num caso extremo, onde o produto é extremamente inovador e extremamente complexo, tá? É só uma figura que demonstra o grau de complexidade e inovação em um determinado produto, beleza? Aqui nós temos 4 tipos de projetos de desenvolvimento de produtos. Isso aqui é muito importante, isso aqui cai na prova, tá? Então guardem. Nós temos os projetos radicais, projetos de plataforma, projetos incrementais ou derivados, projetos vindo da matriz, tá? Então vamos lá. O primeiro é básico, é um projeto radical, que ele vai trazer algo que não existe, bem básico, bem rápido,
algo que não existe, algo extremamente inovador. No segundo projeto, você tem uma alteração já, você tem um produto base e esse produto base vai sofrer uma determinada alteração, ou seja, existe uma alteração significativa, sem uma nova tecnologia ou material, mas ele sofre uma mudança muito drástica, o que lhe caracteriza como um produto inovador, mas não inovador do tipo não existia. Sim, é uma inovação incremental. Por exemplo, os videogames, eles sempre trazem uma tecnologia muito nova, muito significativa, só que continua sendo um videogame, tá? O terceiro é uma questão de projetos incrementais, onde você tem uma pequena modificação do que realmente existia, basicamente uma coisa adaptada para melhorar, mas nada significativo. Um exemplo seria, por exemplo, o carro. O carro, ele já existe, e você coloca uma nova parte, um novo projeto dentro do veículo, seja alteração de uma liga metálica, ou, por exemplo, aqui, como a gente está usando um acessório novo, que no caso é o airbag. Ou seja, é um projeto, né, é um produto que vai ser desenvolvido através de um projeto que vai ser parte de um produto maior. E o último, que é como a gente chama, para ficar mais fácil, vir da matriz, seguir a matriz, né? Que é o follow source, que ele basicamente traz um produto que já existe, que só precisa de uma adaptação. É esse produto que vem e ele é adaptado para o nosso mercado, existe simplesmente uma adaptação para o nosso mercado, é considerado desse tipo de projeto. Ele não tem inovação, ele não tem desenvolvimento de nada, ele é simplesmente uma adaptação. Os carros mais caros, que são desenvolvidos na Alemanha, no Japão, esses carros mais de uma qualidade maior, eles sofrem essa adaptação, tá? A Mercedes-Benz faz isso, a Land Rover faz isso, dentre outras marcas, que é trazer o carro, fazer uma calibração do motor, de ar-condicionado, de tudo isso, para que esse veículo seja compatível com o nosso clima. Beleza? Aqui é uma ilustração mostrando o começo até o final da geração de novo produto, desenvolvimento de novo produto. E aqui algumas caracterizações de como era e como passou a ser o desenvolvimento de produtos. Você tinha uma sequência tradicional, que era bem isolado, cada departamento. Isso aqui não cai na prova, tá, gente? É só um exemplo para demonstrar a evolução do tipo de trabalho que era feito, o processo de desenvolvimento. Então mostra que ele era bem simples, vamos dizer assim, não era dinâmico, era estático. E à medida que as coisas foram evoluindo, foi se tornando mais interativo, mais dinâmico, trazendo uma evolução até aos tipos de desenvolvimento de projetos que a gente utiliza hoje. Essa parte, esses 3 últimos slides aqui não cai na prova, só mostra uma evolução do mercado, onde se desenvolve algum tipo de processo, algum tipo de produto ou algum tipo de serviço, certo? Passando para a última aula, nós temos aqui a questão do propriedade intelectual. Na propriedade intelectual é um tema muito fácil, é uma matéria muito simples de se lembrar e que vai cair na prova com toda certeza absoluta. O que é propriedade intelectual, né, que é a questão do direito de você ter alguma coisa que você criou e explorar aquele bem, né, por um determinado tempo. Ou seja, você criou, é seu e você tem que ter a possibilidade de proteger, beleza? Aí você tem as patentes, que é o título que você ganha por registrar algum invento, alguma inovação sua. Você pode proteger. A patente é quando você protege algum invento seu, né, que pode ser algo extremamente novo ou um modelo de utilidade. Por exemplo, existe a lâmpada hoje. Se você inventar uma lâmpada diferente que faz a mesma coisa, existe a lâmpada incandescente, né? Aí inventaram a lâmpada fluorescente. Então, são produtos que fazem a mesma coisa, só que são diferentes. Então, apesar de já existir a lâmpada, você criou um modelo de utilidade, que é uma lâmpada diferente, tá?
Daí aqui alguns exemplos de patentes e tal. E aí chegamos ao que não pode ser protegido por patente. Você não pode patentear. Ideias você não pode patentear, tá? A ideia é simplesmente algo intangível e que no Brasil a gente não pode patentear porque não pode ser replicável, não pode ser transformado em um produto tangível. Programas de computador em si, ele também não é protegível. Ele pode ser protegido se estiver embarcado em alguma coisa. Se você criá-lo, colocá-lo, desenvolvê-lo e colocá-lo num pendrive, ou num CD, ou num DVD, alguma coisa assim. Aí ele pode ser protegido, tá? Mas só ele por si não. Descobertas, teorias científicas também não pode, obras literárias, criações artísticas também não pode. As obras literárias podem se elas forem registradas como obras, literalmente, como livros ou como algum tipo de apostila ou de videoaula, alguma coisa, mas a ideia em si não pode, tá? Os seres vivos também não podem. Se você descobrir uma espécie nova de animal, você não pode proteger, né? Mas os transgêneros podem. Se você se você é plantador de laranja, você não pode proteger a laranja. Mas se você criar uma laranja derivada, você mexeu na genética da laranja e desenvolver uma laranja diferente, aí você pode proteger, tá certo? Continuando aqui, você tem os desenhos industriais, que são basicamente a proteção do design de algum produto. Como eu expliquei, os celulares, as empresas não podem proteger o celular, a patente do celular, porque ela já existe. Então eles protegem o desenho por fora do produto. E assim, toda vez que você tem um produto que ele é protegido, o seu desenho, você está falando de uma proteção de desenho industrial. Beleza? Aí você tem as marcas, né, que a marca é o nome, o termo, o design, o símbolo que se remete a uma determinada empresa ou a um determinado empresário. Isso pode ser protegido. E essas marcas têm umas derivações, que é a marca nominativa, que é a proteção de um nome em específico. Aqui a gente tem alguns exemplos. A marca figurativa, que você tem a proteção de um símbolo, de um desenho. E a marca mista, onde você tem a ilustração, tá? E uma escrita, protegidas juntas. E aqui nós temos alguns exemplos. Você tem, por último, as marcas tridimensionais, onde você tem um desenho, tá? Que esse desenho se remete a um contexto 3D, a um contexto de um desenho 3D. Tá? É também uma derivação de marcas e também pode ser e deve ser protegido. Bom, como eu falei lá atrás, o software em si, o programa de computador, ele não pode ser protegido, mas se ele estiver embarcado em um hardware, ele pode. A topografia de um sistema integrado também pode ser protegido. Tá? As grandes empresas desenvolvedoras de notebooks e de celulares, smartphones, smart TV, eles estão protegendo o circuito integrado deles. Por quê? Porque à medida que a coisa vai evoluindo, eles vão desenvolvendo novas metodologias de fazer, eles querem proteger essa metodologia de fazer para que eles possam explorar isso comercialmente de quem queira produzir igual ou simplesmente impedir que alguém produza igual a ele. Tá? Então eles podem ser protegidos desde que sejam transformados em algo tangível, em algo palpável. Só a ideia não é possível, não é passível de proteção. Tá? E como eu falei lá atrás, livros, textos, desenhos, isso pode ser protegido como direito autoral, ou seja, a partir do momento que você transforma num produto, num livro, num filme, em algo tangível, tá certo? E aqui alguns sites, isso que não cai na prova, lógico, a maneira de pesquisar as coisas não cai na prova. Beleza, pessoal? Então essa foi a revisão básica, rápida, do jeito que vocês gostam, não tem muita frescura a prova, é uma prova bem rápida e espero que todos vão bem. E hoje sexta-feira à noite, eu devo postar esse material e pedir para que postem para mim. Até mais, muito obrigado, boa sorte.